Hey guys, have you ever been to an English class and the teacher came inside the room and started speaking only in English and you wouldn't understand a word he was saying? Yeah, I know what it feels like. Welcome to a new video of Inglês na Marra. Esse canal que te faz aprender inglês na marra. Se você não estudar, o bicho papão vai puxar seu pezinho à noite. Eu sou o Marcos Terra, sou professor de inglês e a gente está aqui para ensinar para vocês o inglês de uma forma direta e descomplicada. Então hoje a gente vai ver os subject pronouns, que são os pronomes, e o verbo to be na afirmativa e na negativa. So, let's hit the books. Então é isso, pessoal. A aula vai funcionar assim. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui agora, porque fica mais fácil de vocês visualizarem o que eu estou falando, beleza? Então, como eu falei, a primeira coisa que a gente vai ver são os pronomes, ou aqui os subject pronouns, que são os pronomes subjetivos, aqueles que indicam o sujeito ativo, que é quem pratica a ação nas frases, beleza? Então eu vou passar aqui rapidinho com vocês, só vou repetir para vocês ouvirem a sonoridade, e lembrando que no final da aula a gente vai ter a prática só da pronúncia deles, beleza? Então vamos lá, ó. I, you, he, she, it, we, you, they. Eu não vou ficar falando a tradução, porque dá para vocês pausarem o vídeo aí e ver o que cada um deles significam. Então eu tenho duas observações importantes para fazer aqui no começo. O it, ele significa ele ou ela para coisa ou animal. Então vamos pegar um exemplo só para vocês entenderem. Se eu vou falar do meu computador, por exemplo. O meu notebook, ele é preto. Eu vou usar o it, porque ele é coisa no singular. Então eu vou falar it is black. Ele é preto, beleza? Ou se eu for falar de um cachorro, por exemplo, ele é grande. Então eu vou falar it is big. Então para me referir a coisa ou animal, né, no singular, eu vou usar o it. E aí o they, que é o último lá, seria eles ou elas no plural. E aqui eu me refiro tanto a coisas quanto pessoas, certo? Então eu vou falar assim, eles estão felizes, me referindo a pessoas. Então eu vou falar, they are happy, certo? E se eu quiser falar também de animal, eles estão cansados, por exemplo. Vamos supor que você levou os dois cachorrinhos aí para passear, então você vai falar, they are tired. Então eles estão cansados. Então você vai se referir tanto a coisas quanto pessoas. E esses pronomes eles são crucial para você memorizar no inglês. Sem eles vocês não vão fazer nada. Então eu coloquei até a observação aqui, não sigam sem memorizar eles. Pausa a tela aí, dá uma memorizadinha rápida, muitos de vocês já devem ter visto, porque a gente vê isso na escola. Então vamos seguir. Agora aqui a gente tem as conjugações do verbo to be. Gente, a gente passa ouvindo a dona Vera falando 50 anos isso no colegial, no ensino fundamental, e não aprende que jossa que é essa, o famoso Toby. Então, gente, aqui a gente tem o verbo to be, que seria o be, o verbo ser ou estar. Certo? Então, quando a gente está falando de ser ou estar, qualquer frase, ele está triste, ela está feliz, ele é alto, ela é magra. Então, a gente está usando o verbo to be. Só que o be é a forma básica do verbo. Então, ele é o verbo sem conjugar. E aí, desse verbo, sai 3 conjugações, que é o am, o are e o is. Então, imagina no português, eu falo, eu sou, você é, eles são. Então essa alteraçãozinha de são, somos, seria essa mesma conjugação do verbo to be. Só que no verbo to be é muito mais fácil, que são apenas 3, certo? E aí o que vai definir quando que a gente vai usar cada um? E lembrando que aqui a gente está falando no presente, tá? Eu sou, você é, eles são. Aqui a gente está no tempo verbal do presente. Então aqui o que vai definir isso? Aqui o que vai definir são os pronomes. Então, como que a gente vai saber quando usa o am, quando usa o are e quando usa o is? De acordo com o pronome. Então, quando eu uso o pronome I, eu vou usar o am. Quando eu uso o pronome you, eu vou usar o are. Então, é simplesmente isso que define. A gente tem o verbo na forma básica. E aí, a gente tem as conjugações que vão ser de acordo com os pronomes. Deu para entender isso? Aí vamos lá agora com algumas frases, né? Algumas combinações do pronome com o verbo to be. E a gente tem aqui, E aqui eu coloquei uma observação importante que a gente precisa memorizar. Isso não tem jeito. É na marra mesmo, gente. A gente tem que memorizar qual que é a conjugação com qual pronome. Isso não muda, tá? Vai ser sempre assim. Isso a gente está falando do verbo to be no presente. Então, vamos só aqui, vou repetir com vocês. I am,
you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Aqui eu já fiz aquela observação do it e do they para coisa no singular e para coisa no plural. Então, se vocês quiserem ouvir a explicação, é só voltar um pouquinho aí o vídeo. E aqui, como que ficaria mais fácil da gente memorizar isso? O am vai ser sempre com o I. Essa é a única ocasião que a gente vai usar o am. Então, eu sou. Beleza? E aí o are a gente vai usar com os outros 4 aqui, ó. Aqui e aqui. Beleza? Então, we are, que seria nós somos ou estamos, you are, vocês são ou estão, e they are, eles ou elas são ou estão. Beleza? E esses 3, o is. He, she, it. Aqui seria a terceira pessoa no singular. Então, que seria ele ou ela para pessoa e o it para ele ou ela coisa, para coisa. Então, fica mais fácil de vocês generalizarem assim. Então, o I am, you, we e they are, he, she, it is. Mas aí também vocês fazem o esquema de vocês para memorizarem. O importante é lembrar. Então não existe, por exemplo, eu falar you is. Está completamente errado. E quando vocês acostumarem, se vocês ouvirem alguém falando assim, já vai dar até aquela estranheza. Você fala, nossa, que sonoridade esquisita. Então sempre vai ser o are com o you, o is com o he, she, it e o are com o we, they. Beleza? Então também, se for o caso, dá uma pausinha, dá uma memorizada, mas eu acredito que vocês já tenham visto isso também. E aí, a gente vai para alguns exemplos de frases que eu deixei aqui em aberto para a gente ir fazendo na hora. Porque aqui é assim, é na marra o negócio. Então aqui a gente poderia falar, eu sou, I am Marcos. Eu sou o Marcos. Tá vendo? Eu estou fazendo uma frase na afirmativa. Eu sou o Marcos. E aí pode surgir uma dúvida também, muito importante de mencionar aqui. Ah, mas se o verbo to be fala de ser ou estar, como que eu vou saber quando eu estou falando que eu sou ou eu estou? Gente, isso é muito fácil pelo próprio contexto, não tem uma regra, é pelo contexto mesmo. Então se eu falo I am Marcos, qual que é a lógica? Eu estou falando eu estou Marcos ou eu sou Marcos? Eu sou. Vamos trocar aqui vamos pegar o outro exemplo, aí eu vou trocar aqui. Se eu falo you are, aí vamos pegar aqui um exemplo, tired. Tired é cansado em inglês. Então, ó, você, you are tired. Qual que é a lógica? Eu estou falando, você está cansado ou você é cansado? Você está. Então é muito simples diferenciar isso. Então, you are tired. Você está cansado. Vamos pegar mais uma? He is happy. Então, ele está feliz. Aqui, já pode surgir a dúvida, mas o feliz pode ser ou estar. E tudo bem. Eu falo, nossa, wow, he is very happy. Ele está muito feliz. Ou, I think Paulo is happy. Tipo, eu acho que o Paulo é feliz. Daria também. Então aqui depende muito da situação, do contexto. Não tem problema nenhum. O she. She is Brazilian. Então, ela é brasileira. É a mesma coisa do Marcos. Lá eu falo que ela está ou ela é brasileira? Ela é. It. Vamos pegar o exemplo do notebook aqui de novo. Então, it is black. Meu computador é preto. Então, ele é preto. We. Vamos pensar. O que a gente pode ter em comum, gente? Eu e vocês que estão assistindo aí o canal. We are Brazilian. Então, we are Brazilian. Então, nós somos brasileiros. Aí, uma outra observação, gente. Tá vendo que tem dois yous? Tem esse daqui e tem esse. Na verdade, aqui na coluninha poderia ter só um. Por quê? Vai ser sempre you are. Então, isso não muda. Igual eu falei antes, não existe you is. Beleza? Só que aqui, o you are, esse primeiro, seria em tese no singular. Então, você é ou você está. E esse último seria no plural. Então, vocês são ou vocês estão. Só que como não tem alteração nenhuma, nem na pronúncia e nem na escrita, a gente vai pelo contexto também. Então, se eu pego, sei lá, o Paulo. Eu sei que tem um Paulo me assistindo aí. Aí eu falo, Paulo, you are tired.
Então você está cansado. Ou se eu estou falando com todo mundo que está vendo o vídeo, eu falo: Hey guys, you are tired today. Então, e aí pessoal, vocês estão cansados hoje. Então também pela situação, pelo contexto, fica muito fácil de entender se está falando no geral ou com uma pessoa em específico. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó. Opa. Tecnologia e eu, gente, não dá muito certo. Aí, então, you are... vamos lá, corintiano. You are corintiano. Opa, escrevi errado aqui, hein? Pronto. E they are. O que eles podem ser ou o que eles podem estar? Eles são altos. Altos, de altura mesmo. Então, they are tall. Então, ficaria assim, os exemplos de frases na afirmativa com o verbo to be. O mais importante que vocês têm que fazer é memorizar isso, gente. Ó. O I vai com o am. You sempre are. He, she, it, is. E por aí vai. Isso tem que memorizar, gente. É na marra mesmo. Tem que memorizar. Não tem fórmula mágica. Não adianta. Para isso, não. Tem uns caminhos que facilitam para outras coisas, mas para isso a gente tem que memorizar. É a base. É a mesma coisa quando vocês vão começar a dirigir. Vocês não tem que saber onde que fica o pedal do acelerador, onde fica o freio, qual que é a primeira marcha, qual que é a segunda. Depois isso fica automático. Então vocês vão sair com o carro do zero, vocês não vão pôr a quinta marcha. Isso fica automático no cérebro. E aqui é a mesma coisa. A hora que vocês acostumarem, vocês nunca vão falar you is ou I are, por exemplo. Soa muito estranho. Beleza? Então, vamos para o próximo aqui. Agora, gente, a gente vai ver a negativa, que é bem simples também. Então, eu coloquei aqui só para exemplificar. A negativa de be no presente é feita apenas adicionando a palavra not. Então, o que a gente tinha visto lá na afirmativa continua igualzinho. Qual pronome com qual conjugação do verbo to be a gente vai usar e vai colocar o not na frente. Já está negando. Então, aqui eu quero falar que eu não sou o Marcos. Só vou colocar aqui, Marcos. I am not Marcos. Certo? Se eu quisesse fazer na afirmativa, era só eu tirar esse not. Continua igualzinho. I am Marcos, eu sou o Marcos. I am not Marcos, eu não sou o Marcos. Fácil, né, gente? E aqui segue todos iguais. Então, you are not Brazilian. Vamos pegar uns exemplos aqui. He is not Marcos. Ele não é o Marcos porque eu sou o Marcos. Então, he is not Marcos. She is not happy. Então, ela não está feliz ou ela não é feliz. Vamos falar do meu computador. It's not white. Então, ele não é branco. We are not American. Então, nós não somos americanos. Queria estar pagando $300 num PlayStation 5? Queria, mas não sou. You are not tired. Então vocês não estão cansados. E they are not... vamos colocar, they are not cats. Eles não são gatos. Pode ser algum bicho parecido. Não sei, o chupacabra talvez. Então, they are not cats. Então, gente, deu para entender? Primeira coisa, a gente memoriza os pronomes, depois a gente memoriza quais os verbos, quais as conjugações do verbo to be com qual pronome, e se a gente quiser fazer uma frase na negativa, adiciona o not. E aí tem uma coisa muito importante, que aqui entram as contrações, que é quando a gente come uma letrinha aí da palavra e junta ou o pronome com o verbo to be ou o verbo to be com o not. Eu vou só dar um exemplo aqui para vocês, mas vai sair um vídeo no canal aprofundando nesse assunto, tá? Então, ó, se eu quisesse fazer essa mesma frase, I am not Marcos. Daria para fazer assim, I'm not Marcos. Então percebe que eu contraí o I com o am. Eu tiro o A, ponho o apóstrofo e junto os dois. Vamos pegar só mais um exemplo. Olha que legal que fica o are. Eu poderia fazer assim, ó. You are Marcos.
Então eu estou contraindo o you com o are. You are Marcos. Isso, gente, continua o mesmo significado. É porque quando a gente vai conversar, acaba saindo mesmo nessa velocidade. Ah, you are Marcos. Então dá pra gente fazer também de uma escrita informal. A gente não faz isso para escrita formal, quando você vai mandar um e-mail de trabalho, um currículo, alguma coisa. Mas informal pode escrever assim também que tá certo. E como eu tinha prometido para vocês, agora a gente vai só dar uma passadinha rápida nas pronúncias, para vocês não ficarem com dúvida de como pronunciar o pronome e o verbo to be. Então vamos repetindo comigo? I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. E they are. Lembrando, gente, que o it e o is não é exatamente o som de i. Então eu não falo it ou is. Fica um sonzinho entre o e e o i. E. It. Is. Então só toma cuidado com essa sonoridade. E é isso, gente. Chegamos ao final da primeira aula. Galera, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo. Então só relembrando, a gente viu hoje os pronomes e o verbo to be na afirmativa e na negativa. Vocês viram como que é fácil? Em poucos minutos vocês já estão dominando isso. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. See you on the next video!